Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com a professora homenageada da Feira do Livro 2018 e organizadora do livro Santa Maria, Olhares e Memórias, Maribel da Costa Dalben. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a senhora ter aceitado o nosso convite e ter vindo aos estúdios da TV Câmara para essa conversa. Professora, vamos começar pela homenagem na Feira do Livro 2018. Qual o sentimento que a senhora tem de ter sido homenageado nesta edição da Feira do Livro? É um sentimento muito especial, é um sentimento que proporciona a nós, professores, sentirmos amados na Feira do Livro de Santa Maria, porque recebemos muitos ex-alunos na feira, alunos, colegas, ex-colegas, e isso é muito gratificante. Eu recebo com imenso carinho e gratidão ao município de Santa Maria esse título. A senhora já tem uma larga história de participações na Feira do Livro como educadora, né? Sim, nós participamos mais efetivamente da Feira do Livro desde 2011. O nosso trabalho na feira, ele sempre tem um viés de conhecimento literário de acordo com o trabalho realizado lá na nossa sala de aula. Então, a Feira do Livro, na verdade, ela tem sido a extensão da nossa sala de aula. Queria que a senhora contasse um pouco como surgiu esse projeto que resultou no livro, né, que foram reinterpretações, né, da obra do Províncias Crônicas, Crônicas da Alma Interiorana, do Marcelo Canelas, que foi o patrono, né, da Feira do Livro do ano passado, 2017. Como surge esse projeto com os alunos do segundo ano da Escola Silon Rosa? Isso, o ano passado nós fomos convidados pela Rosângela Reca, da Biblioteca Municipal, para termos um encontro com Marcelo Canelas na SUSEVê durante a Feira do Livro. Antes deste encontro, nós realizamos na escola, em sala de aula, um trabalho com a leitura de Províncias Crônicas da Alma Interiorana, de Marcelo Canelas. Após, eu solicitei que os alunos fizessem as suas releituras das crônicas. E nós tivemos trabalhos em vídeo, tivemos teatro, tivemos ilustrações, tivemos criação de poesias a partir do livro. E o encontro depois com o patrono foi muito importante, foi muito significativo na vida dos adolescentes. Porque o Marcelo Canelas, além de ele falar de literatura com os alunos, ele também falou sobre a experiência de jornalista. E ele tem uma experiência muito bonita com o trabalho humano que ele faz em suas reportagens, e isso cativou bastante os alunos. Nós tivemos até alunos depois que relataram que gostariam de seguir a carreira de jornalista, né, de fazer um curso de jornalismo a partir do encontro com Canelas. E gentilmente, acho assim de uma importância para nós, na nossa simplicidade de trabalho de escola pública, gentilmente o Marcelo Canelas escreveu o prefácio deste livro para nós. Pois é isso que eu ia lhe perguntar. Primeiro, vocês escreveram os textos, né? Isso. E já estava, desde o início, a ideia desses textos se transformarem no livro? Foi algo que surgiu no meio do caminho? Não, na verdade foi uma construção em sala de aula. Quando nós escrevemos os textos e nós lemos em sala de aula, partilhamos com os colegas em sala de aula, uma das turmas sugeriu que nós fizéssemos um concurso literário a partir destes textos. E nós fizemos, convidamos pessoas da comunidade santamariense para julgarem os textos, né? E as pessoas julgaram e nós fizemos na escola uma premiação desse concurso literário em junho. Após esta premiação, então, surgiu a ideia de fazermos o livro. Os alunos gostaram tanto dos textos e foi um trabalho tão relevante para eles, realmente significativo, e eu aceitei a ideia, porque como nós sempre lançamos um livro em cada feira do livro, né? Nós aceitamos, então, aceitei a ideia junto com eles de lançarmos um livro. E aí está o livro. E esse projeto, ele consiste, por exemplo, pelo menos nessa edição,
dos alunos reinterpretarem o seu cotidiano, o seu dia a dia, suas comunidades, fazerem uma releitura. Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre por que essa ideia, né, dos alunos fazerem uma reinterpretação do seu cotidiano, das suas comunidades, da sua vida no dia a dia, né? A princípio, nós sempre pensamos que memórias são coisas de idosos, que memórias quem tem são apenas os idosos. Mas não, todos nós, a partir do momento em que já vivemos um dia, temos memórias. Então, o nosso adolescente, lá em sala de aula, ele também possui suas memórias. E a questão do olhar, ela é muito importante, porque muitas vezes nós passamos pelos lugares, nós vivemos em uma cidade e nós nunca olhamos detalhadamente para esses lugares, para essa cidade. Então, olhares e memórias. O que nós queríamos? Eu, enquanto professora, a minha proposta era: como eu vejo Santa Maria? Como eu olho Santa Maria? O que é significativo, que eu lembro da minha vida, ou o que eu vivo atualmente, em que lugares eu vivo, em que comunidade eu vivo, e o que eu lembro, o que eu acho significativo em Santa Maria e que merece ir para o meu texto. E aí aparecem todos os temas, todos os lugares, né? Assim como aparece a UFSM, assim como aparece a rua em que o aluno mora, o bairro, a lancheria, a Praça do Malé, o lar das vovozinhas, os lugares onde os alunos, muitas vezes, nós pensamos que não, mas há jovens aí dentro que já desenvolveram um trabalho social em algum lugar carente de Santa Maria. Assim como há também críticas ou olhares mais críticos. Por exemplo, há um menino que o título do texto dele é Os Invisíveis na Sociedade. E este menino, o Emerson, ele percebe aquelas pessoas que nós passamos, por quem nós passamos todos os dias, mas não nos damos conta da sua importância, como aquele que junta o nosso lixo, que muitas vezes, infelizmente, nós jogamos nas ruas, que são os garis, né, os funcionários que fazem este trabalho. Como a senhora a vê enquanto professora, né, tendo esse convívio diário com os alunos, né, como a senhora percebe o impacto dessas releituras do seu cotidiano para a vida desses alunos? Como eles entraram antes desse projeto e como eles saíram desse projeto? O que impactou neles ter uma maior percepção da sua comunidade? Eu creio que a primeira aprendizagem do projeto é aprender a olhar. A segunda aprendizagem é perceber que eu posso ser um agente de mudança neste lugar em que eu estou. E a terceira, e que aparece muito no livro, é a questão de que nós somos um povo acolhedor. Em Santa Maria, nós santamarienses, nós que moramos aqui, mesmo de outros lugares, nós temos essa beleza do acolher bem quem chega ou quem vive aqui. Eu penso que modifica enxergar essa realidade, olhar esta realidade, modifica o nosso aluno enquanto ele percebe que é parte deste lugar. Que muitas vezes nós moramos em um lugar, mas nós não percebemos que somos parte deste lugar. Não percebemos o que há de bom e o que há para mudar. Essa é a importância. Eu creio que, como por exemplo, jogar lixo no chão, né? A cidade fica alagada, mas muitas vezes, quem sabe, não é o nosso próprio aluno que jogou o lixo, que o bueiro e que resultou nisso. Então, eu penso que também um dos principais objetivos é olhar com carinho para a nossa cidade e perceber que a cidade somos nós, que nós podemos fazer a diferença enquanto cidadãos santamarienses. E que os cidadãos têm compromisso com uma sociedade melhor ou pior, né? Exatamente. Resultado das nossas ações também. Exatamente. Né? Eu costumo dizer assim em aula que a nossa preocupação não deve ser mudar o mundo, até porque o mundo é muito grande, mas a nossa preocupação deve ser mudar o nosso local,
mudar a nossa rua, mudar a nossa escola, mudar o nosso bairro, ou seja, mudar no sentido de contribuir para que seja melhor. E se cada um fizesse a sua parte, nós teríamos uma cidade cada vez melhor, com certeza. Uma outra coisa que deve ter estimulado bastante foi o debate, né? Depois dessas produções foram feitos alguns debates sobre essas produções, né? Deve ter surgido muita coisa, muita riqueza, muitos pensamentos bacanas desses debates, né? Como foram esses debates, professora? Certamente, porque as nossas aulas elas são bastante dialogadas. Eu acredito muito que não basta o aluno escrever o texto para o professor corrigir e terminou, né? O livro, por exemplo, ele é uma forma de partilha onde todos poderão conhecer o texto do seu colega, né? Ou seja, a gente pode ainda continuar o debate a partir do momento de que eu não conheço mais o texto apenas da minha turma, mas eu vou conhecer das outras turmas também. E o debate é muito importante porque é preciso manter um diálogo com os adolescentes. Eu penso que a escola, ela é conhecimento e humanização. E nesta humanização, o diálogo é muito importante entre o professor e os alunos, entre a escola e os alunos. Professor, nós vamos seguir conversando sobre educação, sobre vários temas, sobre a produção literária, mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Biometria vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos conversando com a professora Maribel da Costa Dalben, homenageada como professora de destaque da Feira do Livro 2018 e organizadora do livro Santa Maria, Olhares e Memórias. Professora, nós falávamos há pouco, né, da questão do olhar, da riqueza que foi, né, os debates dos alunos sobre as suas próprias produções, sobre os olhares deles para suas comunidades, para a lancheria, para a praça, enfim, para os espaços públicos, né, e privados da sua comunidade, né, ainda mais num mundo cada vez mais globalizado, né, onde a gente hoje tem uma facilidade imensa de saber o que está acontecendo em São Paulo, com essa tragédia que houve há poucos dias, né, um prédio que caiu, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na África, e muitas vezes o nosso olhar para o que está à nossa volta é muito superficial. No primeiro parágrafo de um dos textos, né, Aquela Lancheria, da Jaqueline da Silva Quinones, a autora, né, escreve no primeiro parágrafo o seguinte: as pessoas normalmente frequentam os mesmos lugares quase todos os dias, mas não percebem quando um lugar passa a fazer parte da sua vida. A partir desses, né, dos alunos, a partir desses textos, os alunos começaram a valorizar mais os espaços, né, do seu cotidiano. A senhora percebeu essa valorização? Percebe e também nós percebemos o quanto esses lugares são importantes, mas talvez eles ainda não tenham percebido isso. Então eu vejo que a importância deste olhar é começar a rever, digamos, não apenas a ver, mas rever os lugares por onde andamos. E isso é uma grande verdade que a Jaqueline escreve. Ela foi uma das alunas premiadas no concurso literário. É uma grande verdade. Nós passamos muitas vezes, e a nossa vida hoje é tão apressada, né?
Nós vivemos com pressa, nós temos sempre a próxima atividade, nós temos uma preocupação com excesso, muitas vezes, de informação. Né? As redes sociais, né? As redes sociais nos oportunizam exatamente isso. Nós conhecemos, entre aspas, o mundo, né? Nós temos acesso a esse mundo e eu não sou contra isso. E isso é algo positivo. Creio que nós precisamos deste conhecimento de mundo, mas também nós precisamos desse conhecimento do nosso dia a dia, desse conhecimento dos lugares por onde passamos, desse conhecimento das experiências que vivemos. Nós precisamos, porque estes olhares diferenciados é que tornam a nossa vida melhor. Nós não podemos passar a vida em branco, né? Senão nós vamos passar pela vida, nós não vamos viver, né? Então eu vejo que os adolescentes, eles têm muito a nos oferecer. Talvez nós não percebamos isso como devemos, né? Ou como devíamos perceber, mas eles têm muito a nos oferecer. E é nosso papel, enquanto professor, enquanto escola, fazer com que ele perceba o mundo onde vive, perceba o lugar, chegue mais perto da família, chegue mais perto dos valores. Isso é muito importante. O Pablo Neruda tem um poema, né, que agora eu não me recordo, né, todo ele, mas que diz mais ou menos o seguinte, né, a diferença entre viver e estar vivo, né, entre a gente procurar não ficar refém do cotidiano, né, procurar ir para o trabalho muitas vezes por uma rua diferente, fazer que a nossa vida saia do cotidiano, né? Isso acho que é muito importante também. Importante, sim. E perceber que eu não sou sozinha, né? Os adolescentes nesta idade, eles têm essa tendência de se isolarem um pouco, né? De ficarem dentro do quarto, de redes sociais, né? Ou de se comunicarem apenas pela internet. Não sou contra isso, mas acredito que também precisamos do lado humano. Também precisamos do contato com o outro, social, né? Da interação, contato com o outro, contato com a cidade, contato com aquele lugar. E creio que nós precisamos aprender a querer bem o nosso lugar. Tem uma menina que escreve, a família dela foi morar em outro lugar, os pais, né, a trabalho, e ela prefere voltar a Santa Maria e morar com os avós. Ela mora com os avós, é minha aluna este ano, a Carol, e ela prefere voltar e ficar aqui porque ela se identifica com esta cidade. Então isso é importante também, viver bem no lugar que nós gostamos. Claro. Professora, em um mundo cada vez mais instantâneo, em que as pessoas leem cada vez menos, né, em que especialistas da comunicação, por exemplo, afirmam que o jornal impresso, aquele palpável, né, que os nossos pais, que a gente muitas vezes lê todo dia de manhã, está com os dias contados. Fomentar a escrita, né, fomentar esse prazer de ler e escrever, é uma forma de resistência? Eu diria que é uma forma de resistência e uma forma de contribuição. Os nossos jovens, talvez a gente não perceba, mas os nossos jovens, eles leem sim. Agora a escola deve oferecer materiais que sejam significativos para eles, que façam acontecer, digamos, na linguagem deles. Quando nós lemos Marcelo Canelas, por exemplo, assim, ó, eles gostaram, eles se enxergaram ali no texto. Óbvio que nós temos as leituras obrigatórias para o Enem ou para os vestibulares, né? Sem problemas, né? Acho que devemos ler também, mas temos que oferecer ao jovem as leituras que eles gostam, que eles apreciam, que eles sentem prazer em ler. Quando eu procuro um livro para os meus alunos lerem, se vamos fazer um trabalho em sala de aula, em conjunto, eu nunca procuro com o meu olhar de leitora. Eu sempre tento perceber, conhecendo aquela turma, o que eles gostariam de ler, não o que eu gostaria de ler. Então eu penso no encantamento
que determinada obra irá trazer a eles. Precisa disso. Como se cativa alguém para a leitura? Através da prática de leitura. E como se dá isso? Primeiro ofertando a eles o que eles gostam. Se eles gostam de ler outros tipos de literatura, sem problema algum, podem ler, mas nós em sala de aula podemos fazer um trabalho direcionado, né? Um trabalho que seja positivo e que trabalhe aquilo que nós acreditamos enquanto educadores ser importante na vida desses jovens. À medida em que contribuímos com isso, quem sabe nós não teremos seres humanos melhores, leitores melhores, né? Paulo Freire dizia que dizia que a leitura precisa ser um ato de amor. E eu acredito muito nisso, né? Amor entre nós, seres humanos, e amor pelo texto também, pela beleza das palavras, pelo encantamento das ideias, o quanto abre a nossa imaginação, a nossa mente ler um livro, né? Então a gente precisa acreditar nisso enquanto professor e passar isso para os nossos alunos. O quanto é bom, ele precisa acreditar que eu, professora, gosto de ler e que ele também pode gostar. Sim. Professor, há pouco nós falávamos da questão de que esse olhar, né, mais fortalecido para a sua comunidade, para o seu dia a dia, faz com que esses alunos, né, e a senhora confirmou isso, fez com que esses alunos começassem a valorizar mais as suas comunidades, a sua realidade local. Mas também acredito que faz com que eles se valorizem mais também, né? No mundo onde nós falávamos tão globalizado, né? Em que muitas vezes as identidades fortalecidas no dia a dia, até muitas vezes pela mídia, são coisas muitas vezes que não são palpáveis pela gente. Eu acho que um trabalho como esse contribui para que o jovem fortaleça a sua identidade. A senhora acredita nisso? Acredito. Eu tenho uma consciência, assim, bem simples, talvez, de que a certeza de que nós nunca atingiremos 100% daqueles alunos que estão à nossa frente. Mas à medida em que atingirmos, seja qual percentual for, estaremos, sim, contribuindo para a vida, para o mundo em geral. Eu acredito que fortalece bastante no momento em que eu preciso pensar quem sou eu, que identidade eu tenho, né? E o que a minha identidade contribui enquanto ser humano para a vida social. Nós não somos uma ilha, né? Não vivemos sozinhos. Existe sempre alguém ao nosso redor. E o que eu faço para melhorar a vida desse alguém que está ao meu redor? E os projetos, quando nós trabalhamos, eles trazem algo muito positivo, que é a melhora da convivência em sala de aula. Nós não temos problemas de indisciplina, nós não temos problemas de brigas, entende? A gente aprende também, através dos projetos, a ter o meu olhar e respeitar o olhar do outro, que certamente não será igual ao meu. Então, eu vejo que é uma construção de um processo de aprendizagem, de leitura e de escrita, e ao mesmo tempo uma construção da minha identidade enquanto ser humano. Nesse momento tão polarizado, onde a gente vê tantas manifestações de ódio e intolerância, né, reforçar o respeito à pluralidade, à diversidade, é algo muito importante, né, professor? Professor, espaços como esse da Feira do Livro, né, são importantes, né, para atividades extra-classe, para os professores também fomentarem mais essa ideia nos alunos, né, de que a leitura é bom, né, de que a leitura abre várias possibilidades, né? A Feira do Livro, ela é riquíssima. As atividades realizadas, as oficinas que temos este ano, são oportunidades únicas.
não apenas para visitação e compra de livros, que também, claro, deve ocorrer, mas não apenas para isso. Mas a Feira do Livro é importantíssima, assim, ó, enquanto cultura, enquanto aprendizagem. São momentos, são vivências, são diferentes linguagens numa mesma feira. Eu acredito que a Feira do Livro é o evento mais importante de Santa Maria. E é o evento onde nós vimos as pessoas mais variadas possíveis. Entende? A Feira do Livro, ela traz para a praça todas as pessoas, independe de nível social, independe de gosto literário, né? É um espaço democrático. Eu estou muito feliz porque eu fico sempre ali no estande da 8ª Coordenadoria. Eu estou muito feliz porque revemos pessoas, a gente se sente amado. Foi uma experiência única. Eu tenho certeza de que nunca vou esquecer a experiência de ter sido professora homenageada. Tenho também a certeza de que o título não é meu. O título é muito além de ser a professora homenageada. Creio que o título é especialmente dos meus alunos, que aceitam o desafio de aprender a ler e escrever. E aprender a ler e escrever é um desafio para a vida toda. Não se aprende a ler e escrever do 1º ao 3º ano, se aprende a ler e escrever a vida inteira, né? Então, estes alunos que aceitam esse desafio, seja na simplicidade ou em uma linguagem mais rebuscada, mas que aceitam, que produzem, que fazem, todas as pessoas, as direções de escola, minha família, as famílias dos alunos, existem muitas pessoas envolvidas para que se chegue à professora homenageada da Feira do Livro. É uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva. Professora, a senhora falava em experiência. Nós estamos já indo para o final do nosso programa, mas eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. A senhora também tem uma experiência no Enseja, enquanto professora no Enseja, né, dando aula Sim. para detentos. Na experiência que a senhora vê no dia a dia, né, no presídio, dando aula para esses detentos, reforça a sua visão de que se a nossa sociedade tivesse mais escolas e uma educação mais fomentada, com mais qualidade, nós teríamos menos presídios? Com certeza. Os dois tipos, digamos assim, não são tipos, né? Mas os dois tipos de aluno, tanto lá no presídio quanto no Silon Rosa, merecem o meu melhor enquanto professora. Eu acredito muito nisso. Mas o meu trabalho, ele tem que ser pautado para que aquele meu aluno da escola regular nunca chegue ao presídio. Né? Isso não desmerece o trabalho que eu faço lá dentro, mas nós precisamos investir nos adolescentes. Nós precisamos investir para que eles nunca cheguem lá. Né? Óbvio que aquele aluno que está lá penado, ele merece também o direito de estudar, ele merece uma boa aula, uma boa educação, e quem sabe não é o nosso trabalho lá dentro, enquanto educadores, que vai transformar alguma coisa. Nós já tivemos lá alunos que entraram analfabetos e que saíram com o ensino médio. Bacana. Enseja, né, mas ensino médio. Então, assim, isso é lindo. Nós temos outros que já saíram e que nós encontramos por aí e que estão trabalhando, que acharam um rumo na vida e que não pretendem nunca mais voltar para lá. Então, isso é altamente positivo saber que a escola contribuiu, né? Mas nós precisamos investir nos nossos adolescentes e nós precisamos mudar a nossa visão de que o adolescente é alienado, de que o adolescente não quer nada com nada, de que o adolescente não sabe. Ao contrário, eles sabem, eles querem, mas eles querem algo que seja mais significativo. Por quê? Porque as redes sociais estão aí, a internet está aí mostrando coisas altamente criativas, altamente encantadoras. A escola não pode ficar para trás. A escola precisa encantar esse adolescente. O nosso trabalho com projetos que não exclui conhecimento, que não exclui as matérias, mas que
tenta trabalhar os projetos como processo de ensino-aprendizagem, eles tentam isso. Os nossos projetos tentam isso. Tornar significativa a sala de aula, tornar significativa a escola e fazer com que esse jovem não saia da escola, não entre no mundo das drogas, não seja preso nunca, não esteja lá nunca. Com certeza. Então, professora, só para recapitular, o projeto segue, a senhora vai seguir fazendo esse projeto com os alunos do segundo ano e com certeza ano que vem na Feira do Livro a gente já pode esperar um outro livro. Um outro volume. Ao longo do ano, com certeza surgirão as ideias, né? Nós temos uma proposta também de um lançamento ano que vem de um livro da Escola Prisional. Nós pretendemos lançar já lançamos um em 2016 e pretendemos lançar outro em 2019, né? Estamos buscando verbas para isso, parcerias para isso. E eu vejo que é um projeto que, se não morreu desde 2011, é porque tem sido bom para os alunos ao longo do tempo, né? E aquilo que é bom, aquilo que dá certo, vejo que nós devemos continuar, né? Dar sequência. Então, com certeza, estes meus alunos de segundo ano, hoje são meus alunos no terceiro ano. Então, com certeza, alguma ideia surgirá e o ano que vem, isso nós vamos construir ao longo do ano. Estamos recém retornando às aulas, né, devido à greve. Sim. Nós recém retornamos. Vamos construir ao longo do ano, através de nossas leituras, porque os nossos livros, eles sempre partem de alguma leitura, de algum debate, e que se torne bom para eles durante o ano e que mereça ser transformado em um livro. Com certeza. Professor, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Que bom ter esta oportunidade de divulgação. Isso é bastante importante, principalmente para a autoestima dos jovens. Eles, ao darem o seu autógrafo, eles se sentem gente na Feira do Livro, se sentem importantes. E isso é muito positivo. Tá certo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.